Muito bom dia a todos, dando seguimento ao nosso ciclo de live Ciência Policial em Debate, um projeto da editora Última Rácio. Para quem não me conhece, eu sou Luciano Loyola da Silva, doutor em Direito pela Universidade de Coimbra e também tenente-coronel da Polícia Militar do Distrito Federal. Hoje contaremos com a ilustre presença do nosso querido amigo Isângelo Sena da Costa, que também é major da Polícia Militar do Distrito Federal, doutorando e mestre em Psicologia Social pela Universidade de Coimbra, última forma, pela Universidade de Brasília, e tratará da temática, uma temática muito interessante, que é medo do crime. Lembrando que o nosso ciclo de lives ocorre preferencialmente às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 10 horas da manhã, e 5 minutos após o encerramento dela, a gente já vai disponibilizar no canal da editora Última Rácio no YouTube, onde também estão disponibilizados mais de 30 lives que já realizamos no âmbito desse projeto. Uma iniciativa interessante e importante que visa justamente comemorar o reconhecimento formal das ciências policiais no Brasil como ramo do conhecimento. Aguardo aqui o ingresso do nosso querido amigo Major Sena para que a gente possa iniciar o nosso bate-papo acadêmico, como eu gosto de chamar, uma conversa, uma reflexão, obviamente ancorado pela ciência, mas sem muita frescura, sem muita formalidade, para que a gente possa, de certa forma, levar um conhecimento teórico, mas que seja compreensível a todos. Como eu gosto de dizer, a gente teve um cuidado elevado no sentido de escolher pessoas, pesquisadores e especialistas que de fato conheçam da temática ciências policiais, que sejam partícipes do sistema de justiça criminal, mas obviamente que também tenham experiência no terreno. Seja muito bem-vindo Rafael, Pierre, Razes, Boná Correia, que se juntam a nós nesta manhã de quarta-feira, para que a gente possa ter a participação do nosso querido amigo Isângelo Sena, que falará de uma temática de fundamental importância para o estudo e compreensão da ciência policial, da segurança pública e das áreas correlatas. Afinal, o crime é algo que, de certa forma, tem afetado a sociedade brasileira. Nós temos, infelizmente, no Brasil, mais de 60 mil vidas perdidas por conta dessa violência, dessa criminalidade que assola o nosso país. Felizmente, os números têm decaído nos últimos meses, mas ainda a gente percebe que é uma elevação digna de atenção do poder público constituído e também da academia. Uma academia alicerçada pela teoria, mas também pela prática. Por isso, a nossa ênfase em reconhecer as ciências policiais, onde o policial militar, o policial civil, o policial federal, o guarda civil, ele deixa de ser objeto de estudo para ser agente protagonista na produção de conhecimento que interessa a todos. Obviamente, por conta de que a questão da violência e da criminalidade afeta todos de forma indistinta, e todos nós sabemos que a questão da segurança pública, inclusive com assento constitucional, é uma responsabilidade do Estado, é um dever do Estado, mas é uma responsabilidade de todos. Então, todos os membros da sociedade têm que, de certa forma, interagir nesse debate, nesta fala, e por isso a nossa preocupação de trazer para o debate profissionais e pessoas que pertencem a organizações não governamentais e terceiro setor visando debater essa questão. Nós já tivemos aqui em nosso ciclo de palestras a presença de oficiais das Forças Armadas, tivemos delegados da Polícia Civil, delegados de Polícia Federal, tivemos parlamentares, deputados federais, deputados distritais, tivemos oficiais, praças e ainda teremos de diferentes estados brasileiros, todos tentando, obviamente, trazer a sua expertise, os seus estudos, as suas experiências, visando um melhor debate, um debate mais aprofundado acerca da matéria. O Sena, que ele possa ingressar, afinal, todos aqui estão para
ouvi-lo, assisti-lo e tentar compreender e responder ao questionamento que, inclusive, eu utilizei na divulgação desta live, que foi a questão e a pergunta e a indagação se você tem medo do crime. O crime que afeta todos de maneira indistinta, todos os segmentos da sociedade, a pobres, ricos, independente de sexo, gênero, independente de classe social, todos, de certa forma, sofrem os impactos da violência e da criminalidade. E no Brasil é muito comum, né? No Brasil é muito comum, infelizmente, nós termos contatos com pessoas ou até mesmo termos sido vítimas da violência e da criminalidade que, como eu disse, assola o nosso país. Já fiz a solicitação aqui ao nosso querido amigo Major Sena, ainda estou aguardando. O Isângelo Lucena apareceu aviso aqui que ele não está conseguindo participar, não sei porquê, ele é seguidor do Última Rácio, não sei se está com algum problema de conexão, mas é importante, e aí a gente sabe que infelizmente o nosso tempo é curto, né, no Instagram, com 1 hora eles já encerram o nosso bate-papo. O nosso querido amigo Isângelo Lucena da Costa é major da Polícia Militar do Distrito Federal, é lotado, assim como eu, na corregedoria, meu colega de trabalho, é chefe da assessoria jurídica, do Corregedor-Geral da Polícia Militar do Distrito Federal. Ele como eu falei, ele é doutorando e mestre em Psicologia Social do Trabalho e das Organizações pela UNB. Eu estou tendo aqui uma solicitação, eu vou até receber aqui, que é do Rafael Branquinho, e eu não sei se corresponde aqui, mas eu estou tentando aqui. Tive um pedido aqui, estou aguardando novamente, fiz um novo convite, está aparecendo aqui a mensagem aguardando a confirmação do Isângelo Lucena. Não sei qual é o problema que ele está tendo na internet, mas como eu estava dizendo, estou aqui adiantando o currículo do nosso palestrante do dia, que é doutorando e mestre em Psicologia Social e do Trabalho pela Universidade de Brasília, especialista em Ciências Policiais pelo Instituto Superior de Ciências Policiais, e também em Segurança Pública e Cidadania pela UNB, foi o nosso colega, né, nessa pós-graduação que foi organizada pela Universidade de Brasília, uma iniciativa da Secretaria Nacional de Segurança Pública no âmbito da RENAESP, da Rede Nacional de Estudos em Segurança Pública, uma importante iniciativa do governo federal. E ele também é pós-graduado em Direitos Humanos e Segurança Pública pela Unieuro, graduado em Direito e em Segurança Pública, atuou como membro da Missão de Paz da ONU para o Timor-Leste, tendo atuado como chefe da Unidade Nacional de Pessoas Vulneráveis, ou seja, tem uma experiência internacional também no campo da segurança pública, obviamente no âmbito de atuação das organizações das Nações Unidas, e ele conduz pesquisas e ministra aulas dentro e fora da polícia sobre medo do crime e prevenção criminal pelo design do ambiente. Eu estou tendo aqui uma solicitação do Rafael Branquinho, eu não sei se é a pedido aqui do nosso querido Major Sena, mas eu vou aceitar aqui para o nosso querido colega Rafael, para que ele possa ingressar também na nossa live. Não sei qual o motivo, você vai passar algum aviso em relação ao nosso querido amigo Major Sena, até porque são amigos e companheiros de turma. Lembrando, senhores, que teremos as nossas 2 próximas lives, uma será no dia 18 de setembro, às 10 horas, com o querido capitão Rafael Branquinho, que falará sobre o programa, um interessante programa que foi implantado na região rural do Distrito Federal, que é o programa Guardiã Rural e Segurança Pública. Também teremos a presença no dia 21 de setembro da nossa querida amiga capitã Tatiane, que é doutora da Polícia Militar do Estado do Goiás, que nos falará sobre a pesquisa científica no âmbito da segurança pública. Nosso querido Tiago Gomes também ingressou agora. Seja muito bem-vindo, Tiago. A gente está com um probleminha aqui para aceitar a participação, não sei o que está vendo, estou tentando convidar aqui. Agora o nosso amigo ingressou. Nosso querido amigo Sena.
Tudo bom? Bom dia, meu amigo. Bom dia, Coronel Luciano. Bom dia ao público da Última Racho. Me desculpa o problema com a tecnologia aqui. Eu segui o protocolo, viu, Coronel? Aí, de repente, o app Faz começou a pedir parte, permissão. Mas deu tudo certo. Estamos faz aqui. parte, faz parte nesse novo normal. Nós ficamos dependentes da tecnologia e a gente sabe que ela às vezes nos deixa na mão. Faz parte. Inclusive, o Rafael estava pedindo aqui uma solicitação para participar. Eu falei para ele, ó, você é só no dia 18 para falar sobre o programa Guardião Rural. Mas seja muito bem-vindo. Eu aproveitei esse momento em que você não estava ingressando por conta do tempo, que é muito curto. Já fiz uma leitura aqui abreviada do vosso currículo e já demonstrei, de certa forma, para os nossos queridos colegas seguidores, o vasto currículo, a vasta experiência, o vosso campo de pesquisa que você tem se dedicado nos últimos anos, especialmente a respeito do design do ambiente e toda a questão que envolve como, de certa forma, o design do ambiente ele impacta na questão da segurança pública e também, obviamente, a questão do medo do crime, que é a nossa temática do dia. Então, Sena, fique muito à vontade para realizar sua apresentação, o tempo é curto e a gente vai aqui tentando trocar figurinha para que os nossos seguidores, de fato, possam responder à indagação, né, que eu ontem repassei divulgando a nossa live, que é Você Tem Medo do Crime. Seja muito bem-vindo, meu amigo. A palavra é sua. Um forte abraço e, novamente, gratidão por ter aceitado o nosso convite e participar desse projeto belíssimo de valorização e reconhecimento das ciências policiais do Brasil. Um forte abraço, meu amigo. A palavra é sua. Perfeito, comandante. Muito obrigado, muita bondade da parte do senhor em relação ao vasto currículo. A gente tem estudado e trabalhado a temática da segurança pública. O senhor, né, me precedeu lá na academia de polícia, meu veterano, então sabe o quanto que a farda começa a fazer parte da nossa própria identidade e a missão que a gente desempenha no dia a dia como profissional de segurança pública acaba, como outras profissões, sendo uma missão da nossa própria vida, que faz parte da nossa própria identidade. Inclusive, a Major Daniele comentou sobre a formação da identidade policial, consegui acompanhar a live dela, a live do Coronel Nunes, Rogério Greco, e vou parar de citar nomes aqui para não ter nenhum tipo de constrangimento, né? Porque a gente vai deixar a gente de fora. Agradecer muito o senhor por essa oportunidade minha, pessoal, de poder dividir aqui o meu conhecimento, minha experiência, mas principalmente dos demais. Realmente, a Última Racho tem sido um fórum extremamente qualificado, extremamente diverso, um local um espaço para comunicação de segurança pública e de ciências policiais que é muito difícil a gente encontrar em outro lugar e no mesmo nível. Então, fica aqui a minha gratidão e os meus parabéns pela iniciativa, pela coragem, bravura e a desenvoltura do senhor à frente desse trabalho. Muito obrigado, meu Agradeço amigo. também a audiência e deixo os colegas, os profissionais de segurança pública, a comunidade que está nos acompanhando à vontade para fazer perguntas, para poder interagir com a gente. Eu sei que tem sido assim, mas é sempre bom reforçar, né? E aí, Coronel, o senhor lançou uma pergunta, né? Então, você tem medo do crime? É interessante que hoje a gente está vivendo um momento muito excepcional com a questão da pandemia e ela realmente, como não poderia ser diferente, tem ocupado toda a atenção da sociedade. Todas as instâncias governamentais, a mídia, a universidade, a sociedade, todo mundo tem canalizado atenção e esforços para a questão da pandemia, para lidar com a pandemia, que é algo excepcional. Mas há muito pouco tempo, a pauta da segurança pública era a principal agenda no nosso país. Então, na última eleição, por exemplo, um dos candidatos, que inclusive foi derrotado, não chegou nem ao segundo turno, mas tinha uma grande expressão, um parlamentar
antigo e que tem voz no país, em um dos debates ele soltou um brado assim que na época me estranhou. Ele falou: nós estamos em guerra. E aí, quando ele fez menção a isso, ele completou, enumerando as razões para esse argumento. E as razões todas estavam ligadas à segurança pública. Tanto do ponto de vista do crime propriamente dito, naquela época nós estávamos com mais de 63 mil homicídios por ano, e ele fez menção a essa criminalidade real, mas ele também fez menção à criminalidade percebida. O que a gente chama tecnicamente de medo do crime. Mas em outras áreas, a gente também vê esse termo como sensação de segurança ou intranquilidade pública. Então, a questão da segurança pública, a questão do medo do crime, há muito pouco tempo era a principal agenda no nosso país, concorrendo com outras muito sérias, né? Dados os problemas estruturais que a gente tem no Brasil. Então, é muito importante a gente entender o fenômeno do medo do crime, porque muito tem sido dedicado para a compreensão do fenômeno do crime propriamente dito. A criminologia está aí com quase 200 anos de história e nas suas mais variadas vertentes, tentando compreender por que algumas pessoas cometem crimes, outras não. As questões biológicas relacionadas a isso, lá atrás com Lombroso, mas que hoje, com os estudos em perfis criminais, acabam retomando de alguma forma com o avanço da neurociência, mais para o lado da criminologia crítica, de base marxista, porque algumas pessoas são rotuladas como criminosos, outras não. Mas a pergunta que o senhor fez, você tem medo do crime? Por que as pessoas sentem medo do crime? Essa pergunta, ela tem sido feita desde a década de 60, principalmente nos países desenvolvidos, nos países que a gente chama, tem uma sigla em inglês para isso, que é WEIRD, que vem do W, né, dos países ocidentais, dos países altamente educados, países onde há altos índices de educação, altos índices de riqueza, e são países democráticos. E as pesquisas nesse tema do medo do crime, geralmente têm sido realizadas nesses países chamados WEIRD, como acontece em boa parte das pesquisas empíricas em ciências sociais mundo afora. Então, desde a década de 60, esse tema vem sendo estudado. Mas a gente precisa debater, a gente precisa compreender o medo do crime também no nosso país. E a gente tem alguns trabalhos precursores aqui. Um deles é o trabalho do professor Cláudio Biato, ligado à Universidade de Minas Gerais. Nós temos o trabalho do professor Hartmut Günther, uma publicação empírica com Pimentel. Aí eu vou precisar da cola aqui para não fazer injustiça com o terceiro autor. É o Peter Black, que também participou. Então, são poucos os trabalhos empíricos que se debruçam sobre a questão do medo do crime. Aqui em Brasília, por sorte, eu fui precedido pelos trabalhos do Major Guilherme, da Polícia Militar. Que inclusive está aqui online, está nos acompanhando aqui, o nosso querido amigo Guilherme, que a gente manda um grande abraço. Forte abraço, Guilherme. Muito obrigado. E o trabalho do Guilherme, o professor Cláudio Torres, e com as interações com o Major Tiago Nascimento... Que também está aqui online nos acompanhando, Tiago. Um forte abraço, Tiago. Fazendo justiça, né? Então, o trabalho desses colegas me fizeram vir para estudar o medo do crime dentro da psicologia social. Eu vinha estudando esse tema na sociologia, na pós-graduação, inclusive, que o senhor também fez. A Segurança Pública e Cidadania na Universidade de Brasília. Eu estudei a CPTED e para saber, medindo os efeitos da CPTED naquilo que, à época, a partir da sociologia, chamava de sensação de segurança. E aí com os trabalhos dos colegas que eu citei,
eu consegui vir para a psicologia social e ter uma preocupação mais com a medida. O que acontece? Primeiro, fazer justiça, né? Não é porque falar sensação de segurança é errado e mencionar medo do crime é correto, não é isso. Inclusive, na psicologia social, a gente costuma utilizar uma expressão de Shakespeare. Não é porque uma rosa ela é chamada de outros nomes que ela deixa de exalar o mesmo perfume. Então, o fenômeno ele é o mesmo, mas ele é visto a partir de perspectivas diferentes. E aí não são opiniões diferentes, perspectivas acadêmicas, ciência, né? Nós estamos aqui num debate sobre ciências policiais. Então, a sociologia cuida de variáveis mais macros da sociedade, assim, para a gente poder colocar a coisa em termos mais simples, enquanto que a psicologia social está preocupada com o indivíduo, com o seu grupo imediato, com seus grupos imediatos, com o seu entorno. Então, o nível de análise, a escala da psicologia social, em regra, ela é menor. A gente não está usando um telescópio, a gente precisa usar microscópio para poder entender os fenômenos que nos cercam. Então, a psicologia social me fez ter uma preocupação maior com a medida. Então, vem cá, será que realmente a gente está medindo o medo do crime? E aí eu vou voltar lá atrás, né, na história do medo do crime. Nos Estados Unidos, em 1960, o governo Johnson, ele começou a entender que não adiantava apenas medir o crime na sociedade. Mesmo porque já foi objeto de debate aqui mesmo nesse fórum, existe uma cifra negra muito grande. Então, o que a gente tem de dados, de estatísticas da criminalidade, em regra, são reportes, são registros de ocorrências feitas pela comunidade, ou no caso aqui da PMDF, Santa Catarina, feitos pela própria Polícia Militar. Quando o policial se depara com uma situação na rua, ele faz o registro da atividade de rápido. Mas esses registros eles não compreendem todo o fenômeno. Muita coisa fica de fora. Então, muitas vezes, uma área onde está enfrentando um setor de identidade, está enfrentando muitos problemas ali com crime, tipo roubo, perturbação da tranquilidade pública, etc. Mas essas ocorrências sequer são registradas e o Estado, o governo, ele não fica sabendo. E aí, diante disso, a gente não tem muito o que fazer. Porque se você não diagnosticou a doença, não tem como você prescrever a medicação para aquela doença. E essa era uma realidade lá atrás, na década de 60, no governo Lyndon Johnson, mas que, na verdade, é um pouco menor, né? Porque os Estados Unidos sempre trabalhou com surveys, com pesquisa de vitimização, mas ainda assim era uma realidade. E, infelizmente, é a nossa realidade aqui no Brasil. A questão da cifra negra e da falta de pesquisa de vitimização. Então, lá atrás, o governo Lyndon Johnson entendeu, poxa, a gente precisa ter um indicador para poder entender onde que está o problema da sociedade. O nosso coronel Holanda, da Polícia Militar, é muito ligado à questão da qualidade. Ele costuma dizer, né, o que é um indicador? O indicador é quem indica a dor, indica onde está doendo, indica onde está o problema. Então, o melhor da gente diagnosticar, da gente identificar onde estão os problemas ligados à segurança na sociedade. E aí a gente pode utilizar essa medida de diversas formas. Eu posso comparar ambientes. A gente faz uma avaliação de duas praças. E o score do medo do crime em cada uma dessas praças, se eu tenho uma nota 6 para uma e eu tenho uma nota 9 em medo do crime, eu sei que na segunda praça eu estou tendo mais problemas que estão impactando ali a vida da comunidade. Então,
na hora de decidir a política pública, na hora de decidir onde investir os recursos públicos, nós vamos apostar, nós vamos priorizar a Praça 2. Esse é apenas um exemplo. Então, imagine, se a gente tem aqui na nossa cidade diversos, inúmeros ambientes que já foram avaliados também na perspectiva do medo do crime. Nós conseguiríamos saber exatamente onde o medo está e nós vamos conseguir priorizar as ações das agências de segurança pública e dos órgãos parceiros. Então, essa é uma primeira utilização do score do medo do crime. O medo do crime também pode ser utilizado numa perspectiva mais longitudinal. Então, como saber, por exemplo, se as políticas públicas, no sentido mais macro, elas estão sendo efetivas? Eu vou dar um exemplo aqui no DF. Nós estamos vivendo uma queda histórica nas taxas de homicídio. Na verdade, no Brasil inteiro. Só que aqui no DF isso começou bem antes. Então, a cidade cresceu, o efetivo da Polícia Militar e dos outros órgãos diminuiu. Exato. E ainda assim, por N razões que a gente precisa estudar, pesquisar, as taxas de homicídio estão caindo e de forma assim, se a gente escrever e publicar, é case mundial. Exatamente. O que está acontecendo aqui no DF. Mas a sensação de segurança da população? E a percepção? E o medo? Você que está me ouvindo na plateia, você tem medo do crime? É bem possível que as pessoas que não estejam ligadas à segurança pública diretamente vão responder. Falam assim, poxa, eu não estou sentindo nada disso. A cidade está mais violenta. O primo da minha sobrinha, ele estava com a criança no parquinho e alguém foi lá e roubou o velocípede da criança. Então, as pessoas se sentem com medo, independente das estatísticas criminais. Eu citei aqui a estatística do homicídio, mas em boa parte do DF, as outras estatísticas estão acompanhando. Questão de violência sexual, roubo, furto, etc. Enquanto que o homicídio está caindo de forma linear, essas outras estatísticas elas têm uma certa flutuação. Mas quando a gente faz uma reta de tendência, os outros crimes também estão diminuindo. Aí, claro... E se me permite, Senna, somente uma parte, até para que você possa aí molhar a garganta, né? Esse tempo seco. É interessante que essa é uma indagação muito subjetiva, né? Uma pergunta muito subjetiva, ampla e abstrata, né? Como diria Bauman, líquida, né? Mas, assim, a gente percebe que é interessante como nós, agentes, gestores de segurança pública, e aqui a gente tem a ilustre presença do nosso querido Coronel Nunes, que foi comandante-geral da Polícia Militar do Distrito Federal, foi presidente do Conselho Nacional dos Comandantes Gerais, e é um defensor, né? Um árduo defensor aí das forças de segurança pública, e um pesquisador, também mestre em ciência política, e a gente sempre debateu, um dos grandes responsáveis aí pela criação do Instituto Superior de Ciências Policiais. A gente fica muito grato com a ilustre presença do Coronel Nunes, que é uma referência na questão da luta pelo reconhecimento das ciências policiais. E a gente sempre debateu essa questão da sensação de segurança, e o gestor, ele, a todo momento, ele recebe cobrança da sociedade, né? O nosso Coronel Nunes recebeu muitos segmentos da sociedade no seu gabinete, solicitando providências. E é interessante que um homicídio que aconteça, por exemplo, no bairro do Pôr do Sol, ele vai gerar um medo da população em relação àquele homicídio que foi visualizado, né, pessoalmente ou através dos meios de comunicação. Infelizmente ou felizmente, e essa questão depende do ponto de vista, né, de forma muito mais diminuta do que, às vezes, um botijão de gás que foi furtado numa área fora da casa, no espaço gourmet, numa ponta de picolé no Lago Sul. Então, quer dizer, para aqueles moradores, houve o furto de um botijão que estava fora de casa, numa área, um espaço gourmet fora da residência.
E aquele pequeno furto, ele vai gerar um medo naquela população que é totalmente desproporcional ou desarrazoada, dependendo do ponto de vista que se olha um homicídio por conta do valor vida. Só que para o gestor, ele tem que levar em consideração os dois medos. Ele não pode, obviamente, ser impactado por uma, talvez, passividade daquela sociedade do pôr do sol que, infelizmente, já está acostumada, mas também ele tem que dar uma pronta resposta àquela sociedade do Lago Sul, que todo mundo ficou atônito por conta de um simples furto de um botijão de gás. Então, todos os eventos crimes, eles precisam ser levados em consideração. E essa sua discussão, ela é fantástica, porque justamente a sua pesquisa ela vai dar instrumental para que o gestor ele possa levar em consideração essas ambivalências e, obviamente, entregar segurança pública para o cidadão. Né? Bruna, muito obrigado pela intervenção, muito pertinente. Obrigado por me deixar tomar um pouquinho de água também. Agora é minha vez. Essa intervenção do senhor é muito pertinente porque a gente precisa entrar agora no fenômeno do medo do crime. E aí a gente vai conseguir entender, endereçar tanto o medo do crime gerado numa comunidade mais vulnerável, mas antes eu queria mandar também eu devo muito apoio incondicional à pesquisa na nossa corporação. Eu entreguei para ele a cópia da minha dissertação, Coronel Nunes, quando me formei. Eu escrevi aquele, né, justamente com o Coronel Souza Lima e tantos outros, eu mesmo, que formou em um celeiro de mestres e doutores. Essa é uma expressão do comando Coronel Nunes do ponto de vista do ensino. Fica aqui meu registro. Muito obrigado, comandante. Bem, a respeito do entrar no fenômeno do medo, categoria, a gente que é instrumental e o medo do crime que é disfuncional. Então, o que é o medo do crime instrumental? É aquele medo que ele tem uma razão, ele tem uma utilidade. Uma live dizendo, instrumento. Então, esse medo instrumental, ele é, inclusive, necessário. É um medo instrumental que faz com que o militar, e entra no restaurante, ele nunca se senta de costas para as portas, para a porta. Geralmente, ele entra no restaurante, ele identifica eventuais locais de entrada e saída, e ali ele se posiciona em uma posição em que ele possa ver no mínimo 180 graus do ambiente, quando não 360, que seria impossível, né? Essa postura que nós adotamos, inclusive o cidadão comum, quando ele está chegando no estacionamento, ele percebeu que o estacionamento é escuro, está ermo, tem ali estranhos perto, então ele já sai ali do sistema 1, que a gente chama na psicologia social, do sistema mais automático, e ele vai para o sistema 2, onde ele ativa a racionalidade, começa a pensar, e ali ele adota algumas medidas de segurança. Esse é o medo instrumental, existe o medo disfuncional, o medo patológico. Ele pode levar para inclusive, uma questão de saúde mental. E na sequência, saúde física, saúde social. Porque ele não está lastreado com a realidade. E quando o senhor diz, olha só, o furto de um botijão de gás atingiu ali toda a população do Lago Sul. Sentir inseguro e tal. Então, uma pessoa scores altos de medo, e ela recebe uma notícia dessa, esse score tende a aumentar. E aí, a pessoa ela pode, de repente, começar a adotar medidas
que são irracionais de segurança. Então, ela começa a constrói um muro alto em volta da casa, numa falsa sensação de segurança, né? A gente pode falar sobre isso depois, a diferença do muro fechado e de uma casa que tem grade, onde há visibilidade dentro para fora. Então, a pessoa se encastela dentro de casa, usa um tipo de arquitetura hostil, às vezes fica presa dentro de casa, não sai, isso compromete o convívio social, compromete as interações com a vizinhança, aí ela não faz mais uma caminhada, não faz mais uma corrida, começa a ter problemas de saúde, esse é o medo emocional. Uma outra categoria, eu acho que eu usei disposicional em um momento aí, mas é instrumental e disposicional. E aí nós temos uma segunda categorização, que é o medo do crime disposicional e situacional. Aquele medo do crime, que é um traço que nós carregamos conosco no nosso dia a dia, independente de qualquer tipo de circunstância e situação, ele é o medo do crime disposicional. Nós estamos já dispostos previamente a nos sentir com medo. Ele está muito ligado também à questão do medo do crime disfuncional. Mas é uma outra categoria. Então, é um traço. Independente de qualquer coisa, a gente sente esse medo. E o paralelo dele, no outro extremo, nós temos o medo do crime situacional. O medo do crime situacional é aquele que é deflagrado a depender daquilo que nos cerca, a depender de situações bem específicas. Então, você está no estacionamento e de repente, saiu do carro, um estranho veio pelas costas, o coração palpita, a pupila dilata, sudorese, pode ser até imperceptível, mas essas reações acontecem no corpo. Então, o medo do crime situacional, ele está muito ligado a esse tipo de circunstâncias estressoras que a gente tem no dia a dia. Na minha pesquisa de mestrado e agora no doutorado, eu me dedico especialmente ao medo do crime situacional. Como que as variáveis do ambiente, as variáveis físicas, as variáveis sociais impactam o medo situacional. A terceira categoria, a terceira dimensão, ela está no par medo do crime altruístico e medo do crime egoísta, se assim a gente pode dizer, fazendo uma tradução, uma corruptela aí do inglês. Então, o que é o medo do crime altruístico? É aquele medo que uma mãe, que um pai sente quando a filha vai para a universidade e ele sabe que ela vai sair da universidade, vai atravessar um terreno baldio e vai chegar num ponto de ônibus ali à noite. E aí todas as vezes que essa filha ela sai para a faculdade, tem essas reações no corpo da pessoa. Então fica preocupada, ansiedade. É o medo do crime altruístico, é o medo do crime é o medo que nós sentimos em relação ao outro, aqueles que nós queremos bem. E o medo do crime egoísta, que na verdade não tem nada de egoísta, é o medo do crime que nós sentimos por nós mesmos. E aí é uma definição bem tautológica, né? Que o medo do crime, ele é simplesmente aquele receio, aquela sensação de intranquilidade, de ansiedade gerada diante de uma possibilidade real ou imaginada da gente ser vítima de algum tipo de agressão. A nossa integridade física ou o nosso patrimônio, ou mesmo a terceiros. Então, quando a gente percorre essas três categorias, a gente consegue chegar a essa definição de medo do crime. Então, vou repetir, né? Então, é o medo, o receio, a ansiedade que uma pessoa sente diante da possibilidade de ser, possibilidade real ou imaginada, de ser vítima de uma agressão à sua integridade física, à sua integridade patrimonial ou em relação a terceiros. Vicena, só me permite uma outra observação, que essas métricas, essas diferenciações que a gente pode certamente fazer sobre o viés científico do medo, tentando explicar algo que é muito subjetivo, que varia de cidadão de pessoa para pessoa, de comunidade para comunidade, ela também é afetada
por aquilo que você mencionou e que eu gostaria também de fazer alusão, que é a questão do ponto de vista, por assim dizer, até ideológico, dos indivíduos que se fazem uso de uma falsa interpretação ou conceituação ou do senso comum do cidadão médio, tentando fundamentar discursos, fundamentar políticas, fundamentar interesses, ocasionando, promovendo, relembrando o medo dessas pessoas. Então a questão é muito complexa e, obviamente, o seu viés no campo da psicologia, né, social do trabalho, que também entrecruza com o campo da sociologia, que vai estudar, ou da ciência política, que obviamente também vai estudar o emprego da componente medo, né, por conta do poder e dos seus agentes. Então, há uma série de interfaces, e volto a dizer, né, fazendo esse apontamento para a importância de tudo aquilo que a gente está debatendo para a ciência policial, sempre numa perspectiva de uma ciência policial inter, multi, transdisciplinar, em que se apropria das diversas outras ciências, e aqui quando a gente faz algumas críticas a alguns discursos ideológicos contrários à lei e à ordem, como eu gosto de chamar, na verdade não estamos fazendo discurso à ciência ou a pesquisa científica. Nós fazemos alguns debates, reflexões e algumas críticas ao viés, né, ao interesse, à intenção, ao preconceito que se está por detrás, né, dessas afirmações, geralmente contrárias à lei e à ordem, como eu mencionei. Mas fique à vontade para continuar, até porque a gente só tem mais uns 15 minutos para o nosso debate e reflexão. Excelente, Coronel. Por isso que esse espaço aqui é tão importante. Eu não vejo problema nenhum, pelo contrário, haver estudos, e principalmente estudos empíricos, preocupados com a realidade, medir os fenômenos por outros vieses. Então, é uma questão epistemológica. A questão é que a gente não pode ter só uma visão marxista de ciência. Existem outras vertentes de ciência. Existe uma ciência que é calcada na realidade objetiva. E essa ciência também precisa ter espaço. Então, esse fórum que o senhor constituiu aqui é extremamente relevante para isso. Então, a pausa, né? Ontem um dos meus alunos, o Cadete Paz, me mandou um texto de um pesquisador brasileiro que pesquisa a economia do crime, lá de trás do Gary Becker. Inclusive, eu estou escrevendo um trabalho junto com o Coronel Felipe Dantas. Deixo aqui um abraço para ele. E ele que me introduziu. Nosso grande mestre. Becker, e o doutor Carlos Brito, que hoje está na Senat, me introduziram o Gary Becker. Então, existe uma preocupação. Quais são realmente os fatores determinantes? Inclusive, esse pesquisador, ontem eu fiz um convite a ele para participar do nosso ciclo de live. É um economista, né? É um doutor em economia? Eu creio que sim. Exatamente. Vamos fazer justiça de novo aqui. Está aqui na... eu agora tá aqui eu na vi... tela. Peri Chiquida. Isso, Peri Chiquida, exato. É esse mesmo. Já até ontem mandei um convite para ir para participar aqui do nosso ciclo de lives, já numa orientação de um cadete, que eu creio que seja o mesmo que realizou esse comentário. Inclusive, vários cadetes que nos acompanham, que são alunos nossos, mandaram informação de que, de fato, parabenizando pela excelente aula, né, que eles estão tendo no âmbito dessa disciplina. Parabéns. Oh, que bom, obrigado. Então, é bom que agora eu não estou falando sozinho, né? A gente está trabalhando lá na disciplina, a teoria da escolha racional, a teoria das atividades de rotina, padrão criminal, comportamento planejado, as bases racionais, as bases mais subjetivas, efeito de grupo, tudo isso a gente está trabalhando na disciplina, mas aí a gente fica falando sozinho, né? Aí o cadete vão atrás da informação e fala, caramba, o Pajó realmente faz algum sentido o que ele está falando, né? E para mim foi uma surpresa. Se eu ver a falta de fóruns, né?
eu estudo, eu pesquiso. O tempo inteiro estou no Google Acadêmico, na plataforma Cielo, procurando por trabalhos. Nunca me deparei com o trabalho do professor Perry Chiquida. Eu também surpreendi. Eu tinha E eu assistido trabalho uma 20 entrevista anos. muito rápida com ele, mas de fato isso acontece. Isso, assim, vi uma coisa passou batida nessa live dele, extraordinário. O senhor colocou, né, a questão do efeito da mídia e de determinadas instituições que se utilizam do medo para manipular a sociedade. Eu vou deixar registrado aqui para a nossa audiência o artigo Acessando o Medo do Crime, um survey por meio da internet. Acessando o Medo do Crime, um survey por meio da internet. Esse trabalho é o trabalho que eu citei, do professor Gunther, do Carlos Pimentel e do Peter Black. Ele está aberto em português, tá? Traduzido, né? Na internet. E aí, esse trabalho ele conta muito cultivo. O capitão Tiago, Major Tiago, super antigo. Promovido, antigão. Ele costuma citar muito a questão da teoria do cultivo, o Guilherme também. Eu não posso deixar essa live também, eu estou vendo que o tempo está passando, sem dizer algo. Que muito por conta das provocações dos cadetes. É muito importante que a audiência saiba que muito mais do que os registros criminais é o medo do crime que determina como que nós nos comportamos no dia a dia. Exatamente. Então, eu fiz a diferença entre as categorias para deixar isso claro. O senhor colocou bem, todos nós somos afetados pelo medo do crime de alguma forma. Seja ele instrumental, disfuncional, seja ele situacional, disposicional, seja ele altruístico, seja ele egoísta, mas todos nós somos afetados pelo medo do crime. E é o medo do crime que determina o nosso comportamento. As decisões mais simples, mais corriqueiras do dia a dia, por menos que a gente perceba, elas são tomadas com base no medo do crime. Então, muitas vezes a gente nem percebe. Eu estou andando numa quadra comercial aqui do plano piloto e aí tem duas farmácias. E aí eu entro na farmácia A e desprezo a farmácia B, que estava até mais fácil para estacionar. Mas por quê? Aí é o nosso sistema 1 mandando. E eu recomendo o trabalho Pensando Rápido e Devagar, do Prêmio Nobel da Economia. Deu branco agora. Eu não tive igual, eu também sou assim, meu amigo. Eu sou péssimo para decorar, eu tenho que ter um papelzinho para ler esses nomes, porque eu sou terrível também, faz parte. Pensando rápido e devagar, o nome É muita informação no HD. E a preocupação com o que vem depois, né? Então, o que acontece? A gente tem um sistema 1 e o sistema 2. O sistema 1 é automático, ele é intuitivo. Daniel Kahneman. É que eu estava com o Richard Feller na cabeça, que já é um outro trabalho. Então, Daniel Kahneman, Prêmio Nobel da Economia, Pensando Rápido e Devagar. Aí ele coloca o que é o sistema 1. O sistema 1 é o automático, no dia a dia. E ele funciona com heurísticas já estabelecidas, com programações que a gente já tem no nosso cérebro, colocando uma linguagem mais popular. Então, o que manda no dia a dia é o sistema 1. Às vezes, a gente sai do automático e vai para um sistema, para o pensamento mais devagar, né? O processamento mais devagar, mais racional e tal. E no nosso sistema 1, está registrado que determinadas situações, elas nos colocam em risco. Então, uma dessas situações é a desordem. A gente vê acúmulo de lixo, a gente vê pichação, um local deteriorado, muito relacionado com as janelas quebradas, né? E aí, a gente se depara com esse tipo de ambiente, sem que a gente racionalize, nós já começamos a adotar certos comportamentos. E aí, no caso aí das duas farmácias, esse comportamento ele pode ser de atração ou de aversão. E aí a gente entra na farmácia A, desprezando a farmácia B, a gente acha que a gente tomou uma decisão racional, não foi, completamente intuitivo, mas que também não veio do nada. Está lastreada nas nossas experiências, nos nossos registros anteriores. E outro exemplo, aí já não tão corriqueiro, né? Às vezes o local em que uma empresa vai abrir um empreendimento. Um grupo de empresários ali quer abrir um empreendimento.
o medo do crime, de certa forma, ele vai determinar se esse empreendimento, um restaurante, ele vai ser aberto na quadra A ou na quadra B. Olha só o impacto disso para a economia local. Então, muitas vezes, por conta do ambiente de desordem, de ruptura, de outras variáveis que a gente pode deixar para uma outra live, né, vigilância natural, comunidade, controle de acesso, etc., simplesmente uma comunidade deixa de receber um empreendimento que ia gerar comodidade, porque aquela comunidade teria um restaurante mais próximo de casa, não precisaria tomar um transporte, entrar num carro para ir para outro local. Esse empreendimento geraria emprego, geraria renda, atrairia novos empreendimentos. Olha só, todo um ciclo aí de prosperidade para a comunidade, de desenvolvimento, ele é interrompido por conta do quê? Do medo do crime. Então, é muito importante a gente tratar o medo do crime, sabendo que não é simplesmente um divertimento aqui teórico, embora fazer ciência seja divertido, né? Um dos maiores ilustres psicólogos sociais da história, o Kurt Lewin, ele dizia que não existe nada mais prático do que uma boa teoria. Não existe nada mais prático do que uma boa teoria. E porque a teoria ela vem da prática. Exato. Então a gente começa a estudar os fenômenos na sociedade, a gente estuda os fenômenos, identifica o fenômeno, traz o fenômeno para o ambiente de pesquisa, estudamos, compreendemos, e daqui a pouco esse fenômeno ele está gerando intervenções na vida real. Então começou com a ciência, pela ciência, para contar do fenômeno, uma coisa mais abstrata, e de repente essa coisa mais abstrata ela está gerando intervenções na vida real. Então, por exemplo... Pois não. Não, pode falar. Cite o exemplo, aí eu comento. Então, o exemplo do navegador, que ele está no meio do mar, está perdido, então vai ter que fazer cálculo de distância, disso depende a vida dele. E esses cálculos e tudo isso só são possíveis, né? Por conta que há 2000 anos atrás, lá na Grécia, tinha uns caras que ficavam sem fazer nada. Só pensando, né? Abstraindo, tentando entender o mundo por meio da matemática. É nosso criativo. O Rafael fez uma intervenção, eu vou aproveitar essa intervenção já para caminhar para o encerramento e obviamente, passar as palavras para as vossas conclusões. E o Rafael menciona assim, né? Na área rural, o medo do crime se estende no tempo por décadas. E é fato, em algumas áreas rurais, determinados incidentes e crimes, eles perpetuam-se por décadas. E não só na área rural. Eu posso dar um exemplo meu particular. Eu moro num condomínio no Parkway, e inclusive uma área do DF que muita gente está saindo do Lago Sul para vir para o Parkway, justamente por conta da segurança, em que não havia incidentes. Eu cheguei a morar fora quando eu estava fazendo meu doutorado fora, minha casa nunca houve nenhum furto. E teve uma onda de assaltos aqui no Parkway, 2 quadrilhas inclusive foram presas, e que eles fizeram uma série de furtos residenciais, mais de 100 em um ano. E eles, aproveitando de uma viagem minha, que eu fui para a Universidade Federal de Uberlândia, saí cedo, voltei no final da noite. Quando eu cheguei em casa, meus familiares não estavam, a minha casa havia sido furtada. Então, para você ter uma ideia, isso faz mais de 7 anos. E até hoje isso impacta o nosso dia a dia. Nós costumávamos a dormir com as janelas abertas por conta do calor, nós não fechávamos portas, e a partir daí... todas as portas de acesso à área íntima são fechadas todos os dias. A minha filha, que era muito nova, tinha uns 4 anos, ela até hoje é impactada por aquela cena, e olha que a gente não teve nenhum contato com as pessoas que entraram na nossa residência. Agora imagine uma residência invadida onde há roubo, onde há outras questões como estupro, né? Então o impacto que isso gera numa família, em gerações, imagine numa comunidade, numa sociedade. Então, a questão do medo, e como bem trouxe aqui o Rafael, que é o nosso próximo convidado na live do dia 18, falará sobre o programa Guardião Rural, é justamente essa questão. É algo muito complexo e, ao mesmo tempo, individual, e que o gestor de segurança pública tem que ter muito cuidado e cautela. Então, Rafael, aproveita esses minutos finais, antes de te entregar a palavra, para agradecer enormemente a vossa participação, a vossa colaboração, o vosso voluntarismo e belo trabalho que vem desenvolvendo, não só na PMDF, ministrando aula no nosso
curso de formação de oficiais, que tem por objetivo formar os nossos futuros comandantes, mas também o trabalho que você tem na Universidade de Brasília, inclusive dentro de uma disciplina, né, para os alunos, isso é importantíssimo. E hoje se torna, assim como nossos queridos amigos que estão aqui participando, como o Tiago Gomes Nascimento, né, e também esqueci aqui, como eu te falei, eu também sou péssimo. O Guilherme, exatamente. O Guilherme, que já se tornam referências, né? Então, aproveito também para agradecer os nossos queridos amigos que participaram nessa manhã de quarta-feira, lembrando que as nossas lives estão sendo gravadas e vão ser disponibilizadas no canal da editora Última Rácio. Já convido a todos a se inscreverem e também para acompanhar, né, as 30 lives ou mais de 30 lives que nós já realizamos e outras 20 que realizaremos mais para frente. Tá certo? Muito obrigado e a palavra é sua para encerramento, meu amigo. Forte abraço. Então, sendo primeiramente, agradecer o Rafael Branquinho, pergunta muito pertinente. A experiência que o senhor teve, que a comunidade rural tem, é uma experiência de vitimização. Quando a gente vai fazer os cálculos de medo do crime, usando estatística inferencial, a vitimização ela potencializa o medo do crime. E aí, no sentido oposto, a gente tem medidas a adotar, que é o fortalecimento da comunidade. Quanto mais autoeficaz a comunidade se sente, quanto mais laços comunitários, menos medo do crime. Perfeito. E é isso que a gente está fazendo com o Rafael Branquinho. Eu tenho trabalhado com ele, tenho tido essa honra da gente trabalhar no Guardião Rural. Claro que inclusive, me permita, desse incidente que teve na minha residência e dos vários furtos que estavam ocorrendo, eu e um agente da Polícia Civil, que mora aqui próximo, que inclusive é casado também com o delegado da Polícia Civil, nós organizamos um grupo no WhatsApp só de policiais, inclusive brinquei, né? Não pode ser considerado uma milícia, né? Mas só policiais e agentes de segurança pública, integrantes das Forças Armadas que moram na região do Parkway. Nós criamos um grupo de segurança pública que é interligado a grupos de SOS que cada quadra no Parkway tem. E sempre nos grupos de SOS de quadra tem um bombeiro, tem um médico, tem um policial. E quando há uma necessidade, uma urgência, esse grupo já é acionado, esse policial já é acionado. Então, a gente é muito interessante. Então, gostaria de citar o exemplo, porque, de fato, essa questão da participação da comunidade é de fundamental importância. Exato. O que o senhor montou foi um grupo Neighborhood Watch, uma rede de vizinhos protegidos. Exato. E é o primeiro caminho para a redução do medo do crime e do crime propriamente dito. Então, encerrando, agradeço por demais a oportunidade que o senhor me deu, que a Última Rácio concedeu. Agradeço a audiência, a paciência de nos ouvir. Me coloco à disposição para continuar trabalhando e eu sou um fã e vou acompanhar com muito mais assiduidade o canal do que eu já tenho feito. Realmente é um espaço que a gente precisa valorizar no nosso país, porque ele é único. Muito obrigado, Coronel Luciano. Obrigado a todos. Obrigado, meu amigo. Um forte abraço a todos e um bom resto de semana. Até dia 18, né, às 10 horas, com o nosso querido amigo Capitão Rafael Branquinho, que falará sobre o Guardião Rural e Segurança Pública. Lembrando ainda que no dia 21 de setembro, às 10 horas, teremos aqui a ilustre presença da capitã, que é doutora, capitã Tatiane da PMGO, que é doutora em Sociologia, que falará sobre a pesquisa científica no âmbito da segurança pública. Um forte abraço a todos e até breve.